Olá, meus amores, paz do Senhor para vocês. Vamos mais um momento com Deus aprender a palavra do Senhor, porque hoje eu trouxe um assunto que é bem polêmico. Pensa, hoje nós vamos falar sobre a inveja. Gente, a inveja, ela tá em todo lugar que você for, ela tá. E eu queria deixar um versículo para você sobre a inveja, lá em Provérbio 14. Versículo 30 vai dizer que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja, ela aprodece os ossos. O que nos mantém de pé? Os ossos. E quando a inveja aprodece, acabou. E muitas pessoas têm dúvida. O que é inveja? A inveja, ela é uma mistura de sentimento, tristeza. Às vezes, ao invés de você se alegrar pela conquista do outro, ao invés de você se alegrar pelo bem do outro, você começa a ter aquele sentimento no seu coração de tristeza. E outra, você tem vontade de ver o outro perder aquilo que ele conseguiu. Então, isso daí é inveja. E ela começa o que? Corroer o nosso coração. E essa inveja, ela destrói você de dentro para fora. Porque você vai começar a se comparar. Você vai começar a achar que você não tem propósito. E é claro que você tem propósito. Todos nós temos um propósito. Não é porque fulano de tal conseguiu vencer primeiro que você não vai vencer também. Você vai vencer no nome de Jesus. E eu queria trazer para vocês alguns exemplos de inveja na Bíblia. E trouxe destruição. Primeiro, Caim matou Abel. Por quê? Por causa da inveja. José foi vendido pelos seus irmãos porque teve inveja, porque José tinha sonhos, José tinha propósito e eles ficaram com inveja. Outro exemplo que eu anotei aqui para vocês, Saul perseguia Davi. Isso mesmo. E, irmã Valéria, por que a inveja é tão perigosa? Porque a inveja, ela tem o poder de tirar a sua paz. Você não dorme mais direito, você não come mais direito. Você só fica pensando naquilo. Nossa, eu tenho que conseguir. Ele conseguiu, eu tenho que conseguir. Claro que você vai conseguir. Mas no seu tempo, no tempo de Deus, que Deus fez para você, você vai conseguir. Você vai conseguir vencer, você vai conseguir seus objetivos. Mas se você ficar se comparando com a vida do seu próximo, querendo o que ele tem no tempo que ele teve, você não sabe as orações dele. Você não sabe o preço que ele teve que pagar para conseguir aquele objetivo. E nós queremos simplesmente, não, eu quero. Vamos supor, meu vizinho comprou uma Dodge Ram. Eu quero. Mas você não sabe das orações, das noites em claros, da luta que ele teve para comprar, né? Ou às vezes as pessoas ficam se desmerecendo o outro, né? Fulano de tal comprou um carro. Mas foi parcelado em 72 vezes. Mas foi uma conquista dele. Agradeça, ore com ele, sorria com ele, seja feliz. E como eu já disse aqui, a inveja, ela te faz comparar com a vida do outro. E outra coisa, a inveja, ela abre um espaço para o pecado. Você começa a pecar porque você começa a não acreditar nos projetos que Deus tem na sua vida. Você perde tempo olhando a vida do outro e não busca os seus próprios objetivos, as suas próprias conquistas. E lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, vai dizer que a inveja é uma obra da carne. E ela te afasta de Deus. Sim, ela te afasta de Deus, porque ao invés de você ser grato a Deus, você adorar a Deus, você começa a desejar o que o outro tem. E, irmã Valéria, o que eu devo fazer para que eu não tenha inveja? Eu não quero, é um sentimento que vem no meu coração, mas eu não quero. Continua aqui que eu vou te dar umas dicas aí, muita oração, jejum, que vai dar tudo certo. Primeiro, seja grato a Deus pelo que você tem.
Ao invés de você ficar olhando o que o vizinho tem, meu Deus, obrigada pela casa que eu tenho, obrigada pelo alimento, pela roupa que eu tenho, obrigada pelas oportunidades que eu tenho. Não você ficar olhando a vida do outro, né? Então, seja grato pelo que você já tem, seja grato pelo que Deus já te deu. Porque quanto mais grato nós somos, mais a nossa vida é abençoada. Primeiro, ame. Seja o maior exemplo de amor. Comemore, alegre-se com que o outro, pela conquista do outro. Se o outro conseguiu, alegre-se. Ah, mas eu quero muito, eu orei muito para Deus para mim ter um carro, mas o Senhor não me deu. E meu vizinho, ele já tem um carro. Isso é inveja. Tem que ser tratado, porque isso vai apodrecer os seus ossos. Isso vai te afastar de Deus. E primeira coisa, outra coisa, né, essa já é a quarta coisa pra gente fazer ao invés de ter inveja. Confiar nos planos de Deus. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Independente. O Senhor vai cumprir todas as promessas que foi feita a nós. E uma coisa que eu digo para vocês que é muito importante e nós temos que cuidar muito. O que você tem alimentado a sua mente? O que você tem alimentado o seu coração? Ah, irmã Valéria, são as redes sociais. Eu fico vendo lá meus amigos curtindo lá, postando. Tira da sua vida as redes sociais. Ah, são fofocas. Ah, fulano de tal falou que ciclano tem uma casa boa e eu também quero. Afaste-se de fofoca. Ah, mas fulano de tal conseguiu o emprego dos sonhos, eu também quero. Ore. Agradeça a Deus pelo seu emprego, mas fala, Senhor, eu sou muito grato pelo meu emprego, mas eu quero poder ganhar melhor, eu quero poder ter uma vida melhor, eu quero poder ter uma casa boa, ter um carro. Não é pecado você fazer uma oração com sinceridade para Deus. Você tem que orar com sinceridade, você tem que falar com o seu coração. Senhor, me perdoa. Às vezes eu possa ter um momento de inveja, mas eu quero que o Senhor me ajude a ser curado disso aqui, porque o Senhor ajuda, o Senhor nos dá força. Comparação. Muitas vezes até a própria família começa. Ah, fulano de tal é melhor que você. Fulano de tal conseguiu as coisas primeiro do que você. Gente, cuidado, você que é da família aí, atenção, escuta aqui, pare de fazer comparação entre seus filhos. Pare de falar para os seus filhos, ah, fulano de tal é mais inteligente que você, porque você vai começar a criar um sentimento de inveja na infância da pessoa, da criança. Ou quando é jovem, ah, o filho do vizinho tira nota melhor do que você. Não, agradeça pelo seu filho. Pelo menos tá querendo ir pra escola estudar, né? Seja grato pelos seus filhos, seja grato pelos seus filhos ter saúde, pelos seus filhos estar se esforçando na escola. Ajude ele nas dificuldades que ele tem. E eu já tô finalizando aqui e eu quero falar pra você. Pare de se comparar com o outro. Cada um tem uma missão diferente, cada um tem um propósito diferente. Pare de olhar para a direita e para a esquerda. Olhe para o seu propósito, olhe para frente. Não desista. Comece a confiar em Deus. Comece a orar, comece a fazer propósito. Gente, Deus, ele ouve o nosso coração. Deus, ele nos ajuda em todos os momentos, em todas as ocasiões. Tudo, Senhor, ele nos ajuda. E uma coisa que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, fortaleça a sua identidade. A inveja, ela diz o que o outro tem, mas Deus diz, você tem um propósito único. Então, foque no seu propósito. Ore, como eu já falei aqui, ore com sinceridade.